Ok, ok, bom dia. 6h48, sábado, 28 de março, 28 de março. Pois é, se aproxima o dia 30 é um efeméride para mim. Nasceu o meu primeiro caçula, numa ninhada primeira, e ele nasceu em 30 de março, no ano de 93, estava na Transamazônica. Ali chegado, depois de ter saído do Amazonas, de Manaus, depois de ter sido delegado de polícia, depois de ter traçado um plano de sobrevivência para investir na carreira política, tentando uma vaga de vereador na cidade onde eu nasci. De umas coisas tive êxito, de outras não. Por exemplo, a carreira política não decolou, tá certo? Eu, um ser estranho numa cidade estranha, tá certo? Saí dessa cidade com 5 anos, talvez, de idade, por circunstâncias premidas, para depois voltar aos 40 anos, certo? Ou seja, 35 anos depois, com aproximações intercorrentes, certo? Eu cheguei a residir por várias vezes e até mesmo morar, certo? Mas assim, provisoriamente, certo? Na cidade, e não deu então para resgatar as origens, certo? E a essa época a cidade era uma cidade estranha já. 70% talvez é de imigrantes sulistas, sudestinos, a maioria, certo? Gente ali do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina nem tanto, mas do Paraná alguns. Conheci gente do Paraná, 2 advogados pelo menos, tá certo? E quatro agentes políticos. 2 deles se dedicaram à política, ocuparam cargo de prefeitura na cidade, tá certo? E enricaram, diga-se de passagem. Os outros 2 eram advogados e eram trambiqueiros, tá certo? Gente do tombo como eu sou, tá certo? Que fica aí desmanchando nó, tá certo? E criando nó. Eu estou falando dos 2 advogados velhos já. Velho, mas nem tanto. Um já idoso, o outro aí é meio pau, talvez aí aos 50, não sei. Mas eu lembro disso. Esse de 50 foi que, nas circunstâncias, articulou com o prefeito da cidade, que por acaso era um dos 2 paranaenses que ocuparam cargos na política, tá certo? E me empurraram na delegacia de polícia da cidade, tá certo? Eu, bacharel em Direito, tinha condições de conhecimento, como eu diria, condições científicas, condições administrativas para ser delegado de polícia, e fui. Só não sabia atirar, nunca tinha atirado, dado um tiro com arma de fogo. Mesmo assim eu andava armado. E persegui, rapaz, persegui bandidos, vê se pode uma porra dessa. Ai, ai. Mas aí, sabe, coligado com essa atividade aí, sabe, de polícia, certo? Eu tentei enveredar na carreira de vereador, mas não consegui, não tinha conhecimento na cidade. Não tinha visibilidade, não tinha popularidade, tá certo? Mas eu pude experimentar, né, a sensação de disputar votos, sabe? Quer dizer, entrei naquela ágora, tá certo? Discursei, tá certo? O pessoal ficava me olhando assim, tá certo? Um dia um chefão lá da política, de quem me aproximei, disse assim: rapaz, eu achei estranho, sabe, tu ter sido delegado, sabe, querer ingressar na carreira política. E esse puto era um engenheiro que foi prefeito nomeado em Altamira, certo, no tempo da ditadura militar, e ergueu um patrimônio na área de comunicação e conseguiu depois se eleger prefeito por 2 vezes, tá certo? Não sei se ele tentou a terceira, mas eu só sei que ele consolidou um patrimônio, tá certo? Ele com a mulher dele. A mulher dele era uma mulher
de nome bíblico, posso falar o nome dela, é Ruth. Ruth. Aliás, falando dessa Ruth aí, eu me lembro de outra Ruth aí, casada com um parente que eu tive, sabe? E que numa oportunidade me deu uma carona, eu ali, sabe, eu trânsfuga, morando em Manaus, sabe, passando por Altamira e vindo para Belém, sabe, querendo arranjar soluções econômicas, sabe, para sobreviver. E vim de carona e dormi embaixo do caminhão, sabe, na madrugada. Fiquei ali debaixo do caminhão do cara, sabe, porque eles vinham para Belém, o casal, e claro, eles ficaram na boleia do caminhão e eu tive que me arranjar em algum lugar. E me aboletei debaixo, sabe, do caminhão, correndo risco, sabe, do caminhão deslizar ali, sabe, por algum motivo, embalado por Satanás, sabe, me esmagar, mas não fui esmagado, tá certo? Sobrevivi. E vim sobrevivendo, rapaz, olha, porra, bicho. Égua é foda. Eu falava do nascimento do meu primeiro caçula, tá certo? E segunda-feira, eu acho, dia trinta, certo? Hoje são 28, sábado, domingo 29 e segunda 30. Ele aniversaria, tá certo? Renasce, sabe? Tempo de ter vindo para o mundo econômico, sabe? Para o mundo da disputa, rapaz, para o qual eu saí, rapaz, na quinta-feira de madrugada, na garupa de uma motocicleta, tá certo? Indo para São Brás, onde tem uma rodoviária. São Brás é um bairro ali, sabe? Onde tem uma rodoviária, rapaz, e eu me aboletei dentro de um ônibus já com passagem comprada, sabe? E fui-me embora, rapaz, para rodar 300 quilômetros, sabe? 100 deles é uma parte desconhecida, sabe? Porque a estrada primitiva não é cuidada pelos gestores, sabe? Pelos caras aí, pelos governantes aí, rapaz, sabe? E fui por um caminho já ouvido, dito há acho que mais de 3 anos que esse caminho existe, um caminho alternativo que sai cortando caminhos assim, sabe? Exóticos, sabe? Para chegar na beira de um rio, sabe? Onde tem uma balsa de ferro, sabe? Que atravessa veículos, sabe? E ontem na volta, porra, vinha mais de 20 veículos, inclusive a metade de veículos pesados, e eu dentro de um deles, sabe? Sabendo que eu corria o risco de ser afogado e estava com medo de ser afogado, rapaz, caso essa, esse barco de ferro, sabe, ali, sabe, entrasse de mau jeito, batesse em alguma coisa, emborcasse, sabe, e o veículo de transporte público no qual eu estava ali, sabe, mergulhasse no rio, rapaz, o rio, como é que chamava o rio? Eu tenho que lembrar o nome desse rio, rapaz. São José do quê? Uma cidade que tem na margem dele, Gurupi não, Gurupi é o rio da cidade para a qual eu me dirigi, tá certo? Não é Capim, não. Capim é um rio ali para as bandas de Paragominas, também não é. Onde tem uma substância química chamada caolin, rapaz, que é usada, sabe, na indústria para beneficiar o papel, rapaz, o papel que a gente usa aí, o papel de escritório, tá certo? Para ele ficar branco, rapaz, sabe? Porra. Como é que chama o rio mesmo, hein? Tô lembrando aqui o nome da cidade para querer fazer uma correlação, mas não tô conseguindo lembrar. E eu só sei que foi assim uma viagem inusitada, rapaz, sabe? Porra, o transporte público corre, 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 sabe? Eu vinha na frente, na cadeira 4, sabe? Visualizando ali, junto com o motorista, ali, sabe? Ali eu vinha admirando, sabe? Os lugares e reconhecendo lugares por onde eu já tinha passado e passei muitas vezes, sabe? Até que chegou num trecho ali, sabe, cortando à esquerda, rapaz, e aí o transporte público, o ônibus, sabe, enveredou no mato, rapaz, sabe? Enveredou no mato, rapaz, e correu, 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 fez cobrinhas, fez cobrinhas, fez cobrinhas, sabe? Corria à esquerda, corria à direita, seguia em frente, sabe? E eu ali vendo seres econômicos à minha frente, ao meu redor, rapaz, e ao lado de mim, rapaz, e eu com máscara de Covid, rapaz, na cara, com medo de resfriar, sabe, de me contaminar. Porque esse mundo econômico para onde eu fui, rapaz, sabe, é um mundo de poucos recursos, sabe? É um mundo chupado, sabe? É um mundo exaurido nas forças econômicas, sabe? Onde se aninham agentes nessa força econômica, caçadores e coletores, sabe? Que desenvolvem empreendimentos de ganância. Entre os quais o dono, sabe, do ônibus, sabe, no qual eu me aboletei, rapaz, sabe?
E esse ônibus corria, 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 rapaz, por caminhos infindos, sabe? E eu agoniado, rapaz, com dores abdominais, sabe? Por causa da ingestão de um alimento que eu comi na véspera, sabe? Muito doido e descontrolado, tá certo? Sei que numa hora na madrugada, sabe? Comecei a sentir dores abdominais e me recorri a um pouco de Buscopan que eu tinha ali com um remédio, sabe? Que serve para gases, eu não lembro o nome. Rapaz, eu só sei que eu fui, rapaz, cheguei a vomitar antes de sair de casa, sabe? Lá na rodoviária veio um engulhamento, certo? Eu enguiei, rapaz, quis vomitar, mas não vomitei. E a partir dali, sabe, a dor foi embora, tá certo? Eu acho que foi o efeito do remédio, eu não sei. Eu acho que eu estava com gases intestinais, eu não sei. E nessas condições, sem alimento, certo? Eu só fui me alimentar, veja que saí de casa às 4 horas. E só fui me alimentar, rapaz, às 4 horas. Passei 12 horas em jejum, vê se pode. Não lembro de ter tomado água, tá certo? Não lembro. Assim, essas coisas assim do corpo, sabe? Viagens do corpo, sabe? E me encontrei com pessoas, sabe? Me aboletei num hotel popular, tá certo? E às 17 horas assisti o jogo do Brasil e França, certo? Onde eu pude perceber, sabe, ali um esforço de brasileiros ali, sabe, querendo ali, sabe, sustentar uma identidade, tá certo? Sustentar uma identidade enquanto indivíduo, sabe? E eu penso que o identitarismo, sabe, está muito ligado a essas questões, as questões individuais, individualizadas, individualistas, tá certo? Eu acho que é nisso que o identitarismo topa com o marxismo, tá certo? Agentes racionais, digamos assim, como quer o Horta, tá certo? Topa com outros agentes racionais, uns querendo solução individuais para os seus problemas, sabe? Sobrevivendo em torno dos seus problemas corporais, físicos, tá certo? E outros dominando essa questão do corpo, sabe? Do corpo do indivíduo, sabe? Superando a questão individualista, sabe? Que é soluções sociais para os seus problemas, tá certo? E nisso se chocam esses dois interesses, sabe? Que no fundo querem valorizar uns aí, sabe? Mais assim, a questão psicológica, sabe, do seu drama, sabe, de ter um corpo e ter que se acostumar com esse corpo ou querer um outro corpo e encontrar resistências do que não querem dar liberdade para um outro corpo existir num corpo, sabe, já definido, tá certo? Aí é que surge, eu acho que o conceito cis, tá certo? Onde dizem que a identidade que a gente tem é uma identidade construída em cima de um corpo que não pode ser aquilo que ele herda, certo? Na natureza, tá certo? Rapaz, eu só sei que às 17 horas, sabe, eu estava ali assistindo o jogo do Brasil, sabe? E me pude ver ali, sabe, muitos jogadores ali europeizados, tá certo? E o time, definitivamente o time brasileiro não tem conjunto, falta conjunto, certo? São um bando de alucinados ali, individuais, individualistas ali querendo soluções coletivas assim, mas sem treino para obter essas soluções coletivas. E do outro lado, um time que tinha o contrário já, tá certo? Um time europeu, tá certo? A França, certo? E ali já, sabe, com ali um coletivo existente dentro, tá certo? E não teve outro resultado, tá certo? O coletivo falou, porque o futebol é um esporte coletivo. Você não pode ser goleiro, camisa 1, certo? E centroavante, camisa 9. E eu estou falando aqui os números só para me referir ao tradicional, tá certo? No passado, o goleiro era o camisa 1, tá certo? E o centroavante era o camisa 9, tá certo? E numa equipe de 11 indivíduos, sabe, você não pode ser o 1 e o 9 ao mesmo tempo, tá certo? Não dá para você chutar a bola, sair correndo, pegar a bola lá no último terço do campo de futebol, sabe, e correr contra o gol adversário e fazer o gol. Não tem isso, tá certo? Não tem. Tem que ter coletivo. E o que eu vi foi isso, falta de coletivo. Certo, o time se reúne em 2 dias, sabe, ali faz um treinamento rápido, sabe, para depois, sabe, jogar 90 minutos e querer resultados coletivos superiores, tá certo? E não dava porque topou no adversário, rapaz.
que eram os franceses, caralho. Um time treinado com Mbappé, certo? Ali o cara sabe que tá voando nos cascos, tá certo? E do nosso lado, Vinícius Júnior querendo puxar a responsabilidade toda para si, como fez depois o Luiz Henrique quando entrou no segundo tempo, tá certo? São valores individuais que têm dificuldade de operar, sabe? Contra 11 jogadores adversários, sabe? E obter êxito sozinho, não vai, bicho, tem que ter coletivo. O Rafinha, pude ver, ele foi substituído, ele alegou dores nas coxas, tá certo? Foi o que ele alegou para substituição, ninguém gosta de ser substituído nesse esporte aí. Aliás, na vida eu acho que ninguém gosta de ser substituído. E o Rafinha teve que sair, inventou, disse que estava com uma doxa nas coxas, não sei mais o que, etc e tal. Mas porque não estava rendendo? O Rapaz foi um cara que se esforçou pra cacete individualmente, sabe? Mas não conseguiu êxito, essa é a verdade. E assim, rapaz, olha, passou a noite, rapaz, eu mal alimentado, sabe? Passei numa padaria, comprei ali, sabe, uns produtos ali alimentares, sabe, de padaria, tá certo? E joguei aquilo no bucho, e com aquilo no bucho, sabe, me satisfiz ali para dormir, rapaz, e dormi numa cama escrota, tá certo? Com lençóis escrotos, desconfiado de tudo, dos bichos, nos lençóis, dos bichos na cama, nos bichos ao redor, tá certo? Rapaz, foi uma noite terrível, cara, vou te contar. Não foi fácil. No dia seguinte, são agora já 16 minutos, no dia seguinte, sabe, me preparei, eu teria pelo menos 3 encontros, tá certo? Me programei para ter três encontros, sim, certo? Um no fórum da cidade, no fórum judicial, tá certo? Judiciário. E tive êxito, consegui falar com o juiz. Interessante que eu, indivíduo e um profissional, tá certo? Sou um cara de soluções, eu consegui acesso a um juiz de direito, tá certo? Consegui na maior, bicho, olha. Entrei no prédio, fui saudado por pessoas ali que me olhavam, sabe, com olhares não hostis, tá certo? Olhares de surpresa. Essas pessoas me conhecem pelo nome ali, sabe que eu tenho mais de 60 processos judiciais ali dentro funcionando, indo para cima e para baixo. Eles leem minhas peças, sabe, acessam os processos que eu patrocino, tá certo? Porra, bicho. E falei com o juiz, falei primeiro com o assessor dele, tá certo? Que me recebeu bem e me encaminhou. Enfim, rapaz, o advogado, ele é foda, tá certo? E eu gosto disso, sabe? Porque a pior coisa que tem, bicho, é você não ter, sabe, chegada, sabe? Num certo momento, já na volta numa rodoviária, eu quis ter acesso a um banheiro, sabe? Sanitário, sabe? Para executar ali o 01, tá certo? Aí, rapaz, as pessoas com uma certa idade têm direito à gratuidade e eu estava dentro de um prédio, sabe, que funcionava um serviço público terceirizado, tá certo? E ali eu me punha a fazer avaliações críticas, sabe, do que é a terceirização, sabe? E chega à conclusão que os caçadores e coletores que se tornarem empresários eles se apropriam dos excedentes da produção, rapaz, se apropriando de direitos, sabe, a explorar, a fazer economia, a fazer ganância num mundo aí, sabe, concedido por outros caçadores e coletores, sabe, esse pessoal aí que cuidam da privatização dos bens públicos, tá certo? Na história, a sociedade, já que o grupo político ali, sabe, adquire ali, sabe, ali produzir benfeitorias institucionais e tem prédios e tem serviços. E uns aí, rapaz, que querem disponibilizar esses serviços já adiantados aí, tá certo? Para parceiros seus, tá certo? Nessa mesma cidade onde estava essa rodoviária, assim, aí eu tive um embate, eu cheguei a pedir uma gratuidade, tá certo? A mulher ficou me olhando assim, que eu não podia passar a cancela ali, sabe? Para ter acesso ao sanitário, sabe? Sem uma autorização, eu digo, eu quero uma gratuidade. Ela me olhou, eu digo, eu quero uma gratuidade. Ela me olhou, tá certo? Aí tinha um cara do lado. Aí os dois se olhavam e eu digo, pô, eu quero uma gratuidade, eu quero entrar, cara. Eu quero uma autorização para entrar, sabe? Quando eu falava gratuidade, a mulher, a bilheteira lá, sabe? Que veja, ela vende bilhetes para ingressar nos sanitários, tá certo? Para você fazer 01 ou 02, certo? O 01, 02, 03 que eu poderia chamar de banho, por exemplo, eu não tenho ali, certo? Não tem esse serviço, é só 01, 02. Aí eu me alterei, rapaz, saí, perdi a compostura ali, tá certo? Falei grosso, tá certo? E o cara me olhou com um olhão, tá certo? E eu todo embecado, rapaz, olha, eu fui com paletó e com paletó fui e voltei, tá certo? Desde quando saí de casa, tá certo?
porque o paletó eu precisava trabalhar, eu precisava me encontrar com o juiz, tá certo? Aí encontrei o assessor dele, rapaz, chefe de gabinete em camiseta, tá certo? E o juiz estava só na manga de camisa, camisa social, tá certo? Eu ali de paletó, mas eu precisava fazer isso, que é uma forma também, o frade usa o hábito, certo? E um diz, mas o hábito não faz o monge, tá certo? Mas ajuda, tá certo? Mas ajuda. Quando falo em monge, eu me lembro do Humberto Eco, rapaz, o nome da rosa, certo? O último vídeo que eu fiz eu chamei de o nome do cravo, tá certo? Para justamente fazer aí uma analogia, sabe, com a história do nome da rosa, mas essa história eu já contei, mas não vou contar agora aqui não. Rapaz, eu só sei que eu tive êxito, consegui uma conversa de nível com o juiz, com o assessor dele, tá certo? Fiz os encontros com clientes com os quais eu precisava, sabe, articular uma conversa, tá certo? Em processos judiciais, são clientes de processos judiciais, tá certo? Tramitando, tendo a sentença em cumprimento, tá certo? Que eu pedi isso, tá certo? E no momento, sabe, eu estou envolvido com o cumprimento de sentença de direitos de 607 funcionários públicos, sabe? Que adquiriram esses direitos no ano de 97, rapaz, olha. E a partir de 99, sabe, os direitos foram judicializados, sabe, um pedido de pagamento desses direitos foram judicializados, rapaz, e de 99, rapaz, sabe, de 99, rapaz, de 99, não, é de 98, rapaz, foi em 98, sabe, de 98 para 26, rapaz, são 16 anos, olha, porra, é isso? 30 anos, 30 anos? Não, pera lá, rapaz. Eu estava em 97, certo? 98 o processo foi judicializado, tá certo? Aí eu pego 98, 2000, 20, o quê? Tudo isso, é? A causa tem 28 anos. Não, não, tá errado esse meu cálculo. Mas não vou fazer cálculo agora não. Eu só sei dizer que eu fui para tratar desses interesses e tratei. E voltei satisfeito, tá certo? Eu cheguei em casa já às 22 horas, arredondando aí, tá certo? Foi difícil, sabe? Mas assim, eu acho que o que me deixou ansioso foi viajar no desconhecido, sabe? Por dentro de mata, tá certo? Por dentro de espaços aí, sabe, mal enjambrados, sabe, por governantes aí, tá certo? E vi o povo, sabe, vi o povo econômico, tá certo? Tudo ali. Aliás, bom, tudo é econômico na vida, tá certo? Não tem pra onde correr. Marx é que tava com a razão, tá certo? A identidade que eu posso adquirir, tá certo? É uma discussão que se faz lateralmente, mas dentro do espaço econômico, tá certo? Do mundo econômico, do mundo cultural, portanto, tá certo? Do mundo cultural, no mundo de sobrevivência, no espaço de sobrevivência, onde o ser humano, com a consciência que tem, vai ali, sabe, produzindo resultado, produzindo instituições, produzindo agências, certo? E estruturando formas, né? Formas e conteúdos, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, que eu sobrevivi, voltei para minha casa, já fui à cozinha hoje, tá certo? Ontem eu fiquei no espaço de um ganancioso, tá certo? De um empresário de hotel popular, tá certo? E me abriguei dentro, sabe, em cima de uma cama dele, onde eu dormi, joguei o corpo, tá certo? Paguei R$ 90, tá certo? E hoje eu vou passar o dia na minha casa aqui, sabe? Não vou pagar porra nenhuma, tá certo? Já fui na cozinha, já obtive alimentos, tá certo? Ontem, quando eu vim, tá certo? Não me alimentei também. Quer dizer, eu me alimentei, sim, eu tomei café da manhã. Ontem, sexta-feira, tá certo? Antes de falar com o juiz, tá certo? E quando eu voltei, eu tinha comprado um pedaço de melancia. Eu achei, cara, eu estava pensando, rapaz, eu comprei um pedaço de melancia que talvez corresponda a um terço, 2 terços, um sexto, sabe, de uma melancia. Rapaz, eu paguei R$ 10. Eu paguei então por uma melancia que custaria, em tese, sabe, R$ 50. É um absurdo pagar R$ 50 por uma melancia. Porra, porra, bicho é foda, rapaz, sabe? E eu penso que, como era final de tarde, eu acho que aquele cara ali, sabe, foi antes do jogo, antes das 17 horas, ou ali das 17 horas. Eu acho que aquele cara não vendeu todos os pedaços de uma melancia que ele cortou, tá certo? Acho que ficou pro dia seguinte, ele guardou no freezer, eu não sei. Mas depois eu fui pensar, tá certo? Porra, bicho, olha, 10 paus num pedaço de melancia, que corresponde, eu acho, pelos meus cálculos aqui, rasteiros, é um sexto, tá certo? Muito dinheiro, bicho.
R$ 60, sabe? Se os pedaços, cada um ele vendeu por R$ 10, certo? 6 pedaços são R$ 60. É caro uma melancia por R$ 60. Outra coisa que eu pude ver quando cheguei no porto, onde tinha uma balsa que iria me transportar para o lado de lá e depois para o lado de cá, estava cheio de barcos, rapaz, barcos que vão para Maré, como eles dizem lá na região, sabe? Que é lugar de maré, como é que chama aquela área na beira, à beira da maré, como é que chama, à beira do mar, tá certo? Para onde eles vão. Os mangues, os caras vão para os mangues, rapaz, catar caranguejo, me parece que estão no tempo, sabe, da produção boa de caranguejo, uns caranguejos assim, sabe, graúdos, sabe, e porra, bicho, e ali pude ver, e eu já conhecia esse movimento, sabe, desse pessoal que vai, sabe, pro meio da lama, sabe? Como eu falei, eu estava no espaço ali eminentemente de meio econômico e pude ver, rapaz, dois caras usando, rapaz, tornozeleira eletrônica, ver se pode, tá certo? E me chamou a atenção porque eu sou desse meio aí, rapaz, desse pessoal aí que usa tornozeleira, rapaz, de criminosos aí, tá certo? E depois a figura, uma delas, sabe, pude ver já quando já estava chegando a hora, sabe, de encerrar a viagem, que ele era primo, ele se dizia primo do Isaías. Aí dava o nome do cara, sabe, que foi prefeito lá na cidade para onde eu fui, tá certo? E ele se dizia um primo de má sorte, tá certo? Tem um primo rico e um primo pobre. Tinha dois personagens aí, acho que era com o Chico Anísio, eu não sei, onde havia o personagem, ou era com o Jô Soares, eu não sei, onde havia o primo rico e o primo pobre. E aquele fudido ali, rapaz, caiu no mundo do crime, tá certo? Porra. E por acaso eu fui justamente para a cidade, rapaz, onde tem um professor que tem dois filhos, rapaz, e um dele caiu, sabe, caiu baleado, caiu na bala, rapaz, sabe, caiu por bala no chão, tá certo, de bala de policiais, tá certo, bala no peito, bala mortal, tá certo, porra, bicho, numa situação aí econômica de crime, sabe, de crime, certo, é uma situação econômica e de crime, tá certo, em torno de furto, roubo de motocicleta, aquela coisa toda, tá certo? Porra, foi. Mas, rapaz, foi uma viagem rica. Conheci muitas pessoas, conheci o Cláudio, um bioquímico, conheci seu Antônio Maria, dono do Hotel Popular onde eu me hospedei, tá certo? E muitas histórias, esse Antônio Maria tinha sido dono de cartório, sabe? E assim, um cara cheio de história, de conhecimento da cidade, que eu já conheço um pouco, tá certo? E ele conhece muitas histórias, inclusive a Helena Dornelles, que foi uma juíza na cidade, tá certo? Se tornou desembargadora, e que um dia saiu correndo por causa do Quintino, rapaz, que era um cangaceiro lá na região, tá certo? Era um jagunço, rapaz, um cara que cumpria ali, sabe, fazia trabalho para os proprietários ali na região, tal de Quintino, rapaz. Esse cara virou personagem na obra de um filho da cidade onde eu nasci, tá certo? Que se tornou bancário, e eu conheci esse cara, sabe? Bancário, tá certo? Mas ali formado em letras, sabe? Cujo trabalho de conclusão de curso tinha sido a saga do Quintino. Quintino que colocou, rapaz, essa juíza, rapaz, sabe, para correr, porque ele descobriu que tinha um inquérito contra ele ali, sabe? No fórum, tá certo? E ele tocou fogo no fórum e botou a juíza para correr, porque avisaram a tempo, sabe, que o Quintino estava vindo, tá certo? E aí o seu próprio Antônio Maria me falou, sabe, que o Quintino morreu baleado, certo? Ele morreu apagado, tá certo? No entreveiro aí, não sei se foi a polícia que matou. Rapaz, é o seguinte, eu tenho motivos para chamar esse vídeo de Quintino, tá certo? E eu queria me reportar, talvez chamar de A Viagem, para reportar ao evento, sabe, que eu patrocinei. E tem muita coisa para contar aí que eu vi, rapaz, até chegar entre sair e voltar, vi muita coisa, sabe? Meus olhos viram muita coisa, puta que pariu. E dessa vez o olhar veio por minha conta, tá certo? Outro dia alguém falou que a vida da gente, sabe, é uma vida que entra pelo olhar dos outros, tá certo? Pelo menos a vida cultural, a vida educacional, tá certo? E no caso aí, rapaz, a vida, sabe, que entrou, sabe, foi pelos meus sentidos, rapaz, sabe, eu tava com medo, fui de máscara, sabe, aí no meio da viagem eu me lembrei, sabe, me esforcei e coloquei máscara de novo, máscara anti-covid, sabe, essas coisas assim, para impedir acesso, rapaz, de vírus aí, de vírus respiratórios, rapaz, porra, bicho, foi foda. Mas assim, tem muitas coisas para contar, mas o que eu não contar ficará para trás, tá certo? Não vai dar, sabe? Hoje, sábado, sabe? Outras histórias virão, tá certo? E outras pessoas virão, tá certo? Outros cenários virão, sabe? E o mundo não será o mesmo, rapaz. A história estará feita. Fico por aqui. Fico por aqui dizendo, rapaz, que meu nome é Ernesto Caboclo Falador, rapaz, um caboclo que pensa, sabe, que ficou de repente aqui diante de um smartphone, fazendo memória, rapaz, querendo fazer crônica, tá certo? E fez. E ao mesmo tempo fez um pouco também de crítica social, tá certo?
de crítica ideológica, de crítica marxista, tá certo? A vantagem, sabe, dessa minha viagem é que eu descobri na volta, no ônibus que vinha oferecia serviço de Wi-Fi, tá certo? E eu vim, rapaz, acompanhado do Elon Musk, tá certo? Vê se pode uma porra dessa. O ônibus tinha Wi-Fi, rapaz, que tinha contrato com a Starlink, tá certo? E eu vim por dentro do mato, rapaz, olha. Ega da Wi-Fi legal. Veja, você pode obter Wi-Fi de torres, tá certo? De torres aí de 100 metros, 150 metros, tá certo? Mas você pode obter, rapaz, sabe, Wi-Fi de satélite, rapaz, foi o que fez o porra do Musk, sabe? Eu até fiquei tentado, sabe, adquirir, sabe, uma antena Starlink, sabe? Mas talvez eu não faça isso, eu faço, eu não sei, eu vou ter que pensar nisso. Mas, rapaz, eu gostei porque eu vinha por dentro do mato, sabe? Vim toda a viagem, uma viagem de 300 quilômetros, rapaz, conectados na internet, ver se pode. Não fiquei devendo apropriação de notícias, sabe, por falta de internet, que é uma coisa assim, sabe, que a gente fica aqui com aquele vão, sabe, dentro, tá certo? Aquele vazio dentro, sabe, por falta de meios de comunicação, aquela coisa toda, seres viciados que nós somos na comunicação. Rapaz, mas eu voltei, rapaz, sabe, com internet no meu dispositivo até o último minuto, certo? Quando eu cheguei na rodoviária, os meus 3 dispositivos aí que eu tenho, sabe, estavam esgotados de bateria e quase eu perco a viagem, rapaz, no Uber porque a bateria foi embora na hora. Mas eu voltei, consegui, dei meu jeito e catou eu, rapaz, caboclo falador falando, sabe, falando, rapaz, sabe. Falando, rapaz. Olha, quem fala muito dá bom dia cavalo, puta merda. Vou chamar a esse vídeo de Starlink, não sei, não vou encher a bola do Musk, não. Vou pensar, talvez a viagem seria, me ocorreu um outro nome aí, sabe, que agora foi embora. Quintino, acho que eu vou chamar de Quintino, em homenagem, sabe. Eu não sei, eu acho que o Quintino não era viseuense, não. E acabei de dizer o nome da cidade para onde eu fui, tá certo? Bom dia a todos, bom dia.